Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para falar sobre o diagnóstico da Maria, esse outro diagnóstico que nós tivemos. E o que é isso? Vocês já devem ter visto o título dele e muitas pessoas não têm ideia o que é. Então eu vou explicar para vocês como que nós descobrimos. Vou dividir o vídeo, esse assunto, em vários vídeos para não ficar longo. E nesse primeiro eu quero contar para vocês como que nós descobrimos esse problema que a Maria nasceu. Então, com 20 e pouquinhos dias ali, não, com 15 dias de vida da Maria, a gente já começou meio que ligar um alerta. Mas, voltando um pouquinho, a Maria, quando nasceu, ela abriu os olhos na maternidade muito pouquinho, tá? Uma frestinha muito pequena. Realmente a gente não deu bola. A pediatra também achou que por ser o olho mais claro, ela tinha um olho bem azul, a claridade pudesse ser por conta disso. E realmente quando fechava tudo, ficava mais escuro, ela abria muito pouquinho. Fez o teste do olhinho, tudo ok. No retorno com a pediatra também. Eu pesquisei na internet, né? Demora pra abrir o olho, eu lembro que bastante gente pediu, pessoas da família, e o olhinho ela já abriu? A minha mãe, minha irmã já estavam mais desconfiadas, mas não tinham falado nada pra mim ainda, porque até então nós estávamos, né, ali com 7 dias descobrimos da laringomalácia, então já estava tudo turbulento com aquele diagnóstico, nem pensava em outra coisa, né. E assim, foi passando as semanas e ela abria o olho daquela maneira, tá? Era um pouquinho, vou deixar a foto aqui pra vocês verem, muito pouco a abertura do olho dela. E aí, como veio a laringomalácia, a gente tava preocupado com aquilo, realmente eu não parei pra pensar, pra avaliar, me preocupar com aquilo do fato dela não ter aberto bem os olhos. E aí, lá pelos 20 dias da Maria, era próximo do Natal, tá? Conversei com a pediatra e ela sugeriu da gente consultar com um oftalmo pediátrico. E aí, a gente conseguiu uma consulta assim, sabe, de um dia pro outro. O Natal foi no sábado, a gente conseguiu a consulta na sexta. Foi véspera, assim, de Natal. Nossa, eu amo o Natal, então pra mim o Natal foi assim, eu me mantive firme pela Maria. E aí a gente consultou, e a médica comentou, ela disse assim, provavelmente seja pitose bilateral. Eu já tinha lido alguma coisa sobre pitose e eu vi que para corrigir isso seria cirúrgico, mas não tinha ideia de como, nada. E aí ela disse assim, mas vamos esperar. Fez os testes lá do olhinho, visão, tudo ok. Ela falou, vamos esperar, porque a Maria tinha nem um mês ainda. Ela disse, volta daqui uns 15 dias, que ela já vai estar com um mês e pouco, que aí o bebê ele começa a querer acompanhar, né? E aí ela vai virar mais a cabecinha. Se a gente vê que ela inclina a cabeça, vira a cabeça pra olhar, provavelmente seja, né? E não que ela vai mexer a pálpebra pra olhar, por exemplo, pra cima. E aí, gente, ali realmente foi difícil pra mim. Ali, o pouco de força que eu tinha naquele puerpério, realmente ali eu perdi tudo. Eu não tinha mais, assim, estrutura. Aquele Natal, acho que tem fotos aqui daquele Natal, eu me mantive firme, assim, pela Maria, porque eu amo muito o Natal, eu sou apaixonada pelo Natal, é a data que eu mais amo, eu acho tudo mágico, lindo. E eu não queria perder aquilo, o primeiro Natal com a Maria, o nosso sonho, o nosso milagre ali, e a gente passando por aquilo. Então eu não queria acreditar naquilo. Eu lembro que eu dizia pro Daniel, tu me promete que não vai ser isso, que ela vai melhorar, e ele prometia. E o Daniel tava firme, dizendo, não, ela vai abrir os olhos, não é nada, vamos esperar mais um pouco. Ela tá inchadinha, o bebê, né, quando nasce. Mas aquilo de mãe, né, eu tinha aquilo assim, tipo, que não vai melhorar. Eu acho que realmente é. Mas vamos esperar o retorno, vamos esperar 15 dias. Terapia eu já fazia muito tempo, segui fazendo e a terapia me ajudou muito. E veio aquilo, né? E aí o que vinha?
Aí sim, né, a gente vai pesquisar. E o que acontece? Quando a gente pesquisa, você encontra muitas fotos de unilateral, tá? Porque a ptose, ela tem bilateral e unilateral, nos 2 olhos ou em um olho só. E aí, a maioria dos casos que a gente vê é só em um olho, que é bem visível, tá? Porque a criança vai ter um olho bem aberto e o outro, que daí tem os níveis, tá? Que pode ser severa, moderada e mais leve. Então tem casos que, se vocês perceberem bem no vídeo aí agora, vou ficar reta aqui, eu tenho ptose, tá? Vocês vão ver que um olho é mais baixo, eu já operei. Só que a minha ptose é diferente da Maria, tá? Não é isso, o meu músculo mexe, eu consigo, eu não inclino a cabeça, é bem diferente, tá? Mas pra vocês terem ideia, isso é. Em algumas fotos, quando eu tô mais cansada, fica muito mais o olhar caído ali. E aí, eu não encontrava fotos, relatos, nada de pais que a criança tivesse nos 2 olhos. Porque eu só via aquela abertura da Maria mínima. E aí, nessa consulta com a oftalmologista, ela nos disse, para corrigir é cirúrgico. Muitas vezes os olhos não ficam simétricos, mas a gente tem que se preocupar para ver se não está afetando a visão dela e não vai afetar o desenvolvimento. Porque se pega na pupila, a linha da pupila, acaba que a criança não desenvolve a visão como deveria. Então, a preocupação maior é isso. Tem bebês que precisam fazer essa cirurgia logo, por conta de ser uma ptose mais grave, tá fechando ali e não tá desenvolvendo. Então, já vinha todo esse processo ali. Nossa, cirurgia pode ficar uma cicatriz no meio da testa. Gente, eu saí de lá, realmente ali, se a gente fosse colocar os problemas relacionados à laringe da Maria e à ptose, a laringe era mais grave, de gerar mais preocupação. Só que, como eu falei, a laringe não estava a nosso olho, nós não enxergava aquela estrutura. O olho nós enxergávamos todo dia. E aquilo mexia muito com nós, né? Ali realmente eu tive que pôr os pés no chão, mentalizar, rezar. Eu rezava muito, assim, quando eu tava dando mamar pra Maria de madrugada. Eu só tava rezando. Eu fiz uma série de promessas, de todas as maneiras. Eu tenho muita fé. Em outro vídeo eu vou contar, né, como foi nosso processo para ter a Maria, o nosso diagnóstico, e do nada não, né, mas ela veio para nós. Então, eu tenho muita fé. E eu só pedia que melhorasse o olho da Maria. E aí começou um processo para mim de, essa cirurgia, como a médica tinha nos falado, pode ser feita lá com uns 4 anos, para corrigir, se não estiver afetando, mas por estética. E aí, eu comecei na minha cabeça, como que eu vou postar uma foto da Maria? Como que eu vou fazer os meus versários dela? Todo mundo vai perceber, todo mundo vai me perguntar. Porque o olho dela não tá abrindo. Como que vai ser? Ela vai ir na escola, vai ter bullying, como é que eu vou lidar com esse bullying? Então, gente, foi assim, ó, muita coisa na cabeça. Num puerpério, tudo isso num puerpério, né? E aí, tava tudo aquilo acontecendo. E eu lembro que quando foi 1 mês da Maria, eu entrei num site e tinha um fórum lá e tinha pais falando sobre isso e tinha um link de um grupo no WhatsApp. E eu entrei naquele link, apertei assim com medo, não sabia se aquele link era um vírus, se realmente abriu o grupo, se existia o grupo, e abriu. E eu lembro que eu mandei uma mensagem desesperada, né? Mandei fotos da Maria. E aí ali tu recebe todo apoio, tu recebe muito mais informações que a gente recebeu em consultas médicas, tá? Então assim, por quê? Porque são pais já que já sabem do assunto, que dão apoio, que já passaram, que já estão mais tranquilos. Então ali a gente recebeu eu recebi, né, todo o apoio. E eu lembro que eu tava indo buscar o bolo da Maria e eu voltei e aí eu recebi o nome ali do médico, que era o melhor do mundo no assunto, e ali eu senti um alívio, assim, ó. Tem solução, fica perfeito, tem como a gente resolver. E aí, a partir dali, começou um outro processo na minha cabeça. Eu encontrei esse grupo e lá eles comentaram, mostraram casos
do Dr. Medel, que ele não é brasileiro, é um médico espanhol. E aí fui nas redes sociais dele, conversei com pais que já tinham operado com ele, mostraram o caso. E aí eu lembro que eu falei pro Daniel, que o Daniel ainda não falava muito do assunto, porque ele realmente tinha muita esperança que a Maria fosse abrir bem os olhinhos, que não era ptose. E eu já tava com aquilo, eu já tava mais tranquila, já tinha passado aquela fase difícil, que tava começando pro Daniel a fase difícil de aceitação. E aí, quando deu os 2 meses da Maria, 2 meses para 3 meses, a Maria, que a criança começa a se firmar mais, né, firmar o pescocinho e ficar mais reta, a gente realmente viu ali o esforço dela, né, que ela inclinava a cabecinha para olhar. E aí caiu a ficha mais pro Daniel naquele momento, que realmente ela tinha ptose, que nós íamos ter que enfrentar pela frente, aceitar isso, e ainda tinha muita fase, tinha cirurgia pela frente, achar médico, tinha todo esse processo ainda, né? E aí eu lembro que eu só comentei com ele, ó, tem um médico, ele é o melhor do mundo e a gente vai com ele. Aí deixei o assunto, né, ali, assim, eu sempre falava toda hora, eu lembro que foi um pedido do Daniel, ele disse, não vamos mais falar do assunto, ele disse, tenta ficar um dia sem comentar sobre isso. Gente, nesses 10 meses da Maria, até agora, todo dia eu falei sobre ptose, todo dia eu lembrei do assunto, todos os dias. Então, mexe muito com, eu sei, todas as mães que entram em grupos, assim, e os relatos de mães novas que estão entrando, né, o quanto mexe com o psicológico, o quanto a gente precisa aceitar isso, o quanto é difícil. E aí, eu lembro que pra eu ter essa aceitação, eu fiz terapia, né, e eu lembro que a minha psicóloga disse, você precisa aceitar isso, tá? Ela é perfeita, você precisa aceitar pra dar força pra ela, quando ela precisar, que não vai ser nada que vai abalar ela, né? Porque senão uma espinha, ela não vai sair na rua. E aí começou. Eu lembro que eu rezava, eu só pedia, eu preciso aceitar isso. Eu quero aceitar, eu quero, tipo, não ter problema nenhum, falar sobre esse assunto, eu quero ficar tranquila. E realmente teve um dia que virou uma chave em mim, tá? Realmente, assim, eu senti esse alívio. Eu postava foto da Maria, posto foto dela até hoje, mas eu sempre postei ela. Claro que como pais de crianças que têm ptose, todos os pais sabem o ângulo para tirar foto, qual que é a melhor maneira de tirar, que fica melhor, né? E eu sabia a maneira como eu gravava a Maria, que era mais deitada, e realmente quando eles são mais deitados, até o médico nos explicou, fica mais ampla a visão do que quando fica de pé. Então eu sabia como gravar, como tirar fotos dela, né? Embora fosse perceptível. E agora eu vou contar pra vocês, num outro vídeo que acompanhem aqui, sobre como foi esse processo pra gente chegar até a cirurgia da Maria. Então fiquem ligadinhos aqui.